Boa noite a todos, essa família espírita aí maravilhosa, que toda quinta está conosco aqui no Evangelho. Vamos começar então com a nossa leitura da mensagem, hoje do livro Vinha de Luz, em silêncio. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Paulo, Efésios 6:6. Se sabes, atende ao que ignora, sem ofuscá-lo com a tua luz. Se tens ajuda ao necessitado, sem molestá-lo com tua posse. Se amas, não firas o objeto amado com exigências. Se pretendes curar, não humilhes o doente. Se queres melhorar os outros, não maldigues ninguém. Se ensinas a caridade, não te trajes de espinhos, para que teu contato não dilacere os que sofrem. Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. É muito fácil servir à vista. Todos querem fazê-lo, procurando o apreço dos homens. Difícil, porém, é servir às ocultas, sem o ilusório manto da vaidade. É por isto que, em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Em geral, cuida-se de obter a qualquer preço as gratificações e as honras humanas. Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói cada vez mais com o Senhor no divino silêncio do Espírito. Vai e serve. Não te deem cuidado as fantasias que confundem os olhos da carne e nem te consagres aos ruídos da boca. Faze o bem em silêncio. Foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. Vamos nos preparando então para a nossa prece. Nos harmonizando, fechando os nossos olhos, elevando nossos pensamentos ao nosso Pai amado, agradecendo, Senhor, a companhia dos espíritos amigos e deixando nos envolver por eles, por sua bondade, por seu amor, que tanto nos traz paz, nos traz conforto. Te agradecemos, Senhor, a proteção e que possamos a cada dia estar mais perto de Ti. Abençoa a todos e esteja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Então, hoje nós teremos a nossa querida Amanda, que fará os comentários hoje do Evangelho, a leitura do capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que a vossa mão direita, né, deu. Então, a leitura será realizada pela nossa irmã Estela, tá? E depois a Amanda, por favor, pode já estar fazendo os comentários sobre este capítulo. Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens, para serem vistas, pois, do contrário, não recebeis recompensa de vosso Pai, que está nos céus. Assim, quando derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará
Mateus 6, 1 a 4. Tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: Quero, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: Abstém-se de falar disto a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhes sirva de prova. Mateus 8, 1 a 4. Em fazer o bem sem ostentação, há grande mérito. Ainda mais meritório é ocultar a mão que dá, constituir marca incontestável de grande superioridade moral, porquanto, para encarar as coisas de mais alto do que o faz o vulgo, mister de se tornar, abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Numa palavra, colocar-se acima da humanidade para renunciar à satisfação que advém do testemunho dos homens e esperar a aprovação de Deus. Aquele que prefere ao de Deus o sufrágio dos homens, prova que mais fé deposita neste do que na divindade, e que mais valor dá à vida presente do que à futura. Se diz o contrário, procede como se não cresce no que diz. Quantos há de só dão na esperança de que o que recebe irá bradar por toda parte o benefício recebido? Quantos os que, de público, dão grandes somas e que, entretanto, as ocultas não dariam uma só moeda? Por isso que Jesus declarou: os que fazem o bem ostentosamente já receberam sua recompensa. Com efeito, aquele que procura sua própria glorificação na terra, pelo bem que pratica, já pagou a si mesmo. Deus nada mais lhe deve, só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Então, boa noite, eu sou a Amanda, filha do Osmar, que ele tá ali no cantinho, não tá aparecendo. Então, eu vou explanar um pouco sobre esse texto. Então, o texto trata especificamente da maneira que nós praticamos a caridade. A maneira que nós vimos tendo como um refúgio o outro. Nessa época, o texto foi escrito embasado em leis, as leis escritas e as leis interpretadas. No caso desse texto, Jesus fala: em verdade vos digo, ou ouça, sempre se refere a uma interpretação da lei. Então, nós temos nessa obra o conceito da lei divina, que deve ser seguida pelos hebreus, que tinham essa carga de lei vinda com as leis de Moisés para o povo do Velho Testamento, os quais seguiam essa lei a rigor. Essa obra são leis atreladas à religião, e os hebreus seguiam com tanto rigor que os praticavam eram os justos. Então, por que está atrelada à religiosidade a ideia de justiça e normatização? Essa história de lei divina traz o arcabouço legal do que estava nas leis de Moisés escritas. Então, o que Jesus fez? Jesus acrescentou nas leis de Moisés o ensinamento do amor. Então, por se tratar de uma lei, tratava-se de um dever moral, que conduzia à transformação interna de cada um. Então, como é um dever moral, o que consistia as leis de Moisés? A oração, a esmola e o jejum. O jejum está ligado na necessidade do nosso comportamento. Por que a gente faz o jejum, por exemplo, de refrigerante, de fumo, essas coisas? O jejum é uma espécie de penitência e que nos traz a dificuldade de recordar daquele objetivo. Então, por que nós temos esse mecanismo de não lembrar? Porque é a maneira que ela é colocada como um instrumento de melhora íntima. Já a oração está ligada diretamente com Deus. E a esmola nos traz a certeza que, na época, existia uma preocupação real com os pobres, as viúvas, porque, no caso, eles não podiam passar fome. Por exemplo, nas feiras, nessa época, as frutas que caíam quando as pessoas iam pegar,
era separado e deixado aos pobres. Outro exemplo também é as pessoas que plantavam. Elas só colhiam o meio. Elas deixavam as rebardas para os pobres pegarem. Então, essa preocupação que era a lei se tratava, era um convite para a mudança interior. E essa lei está escrita na nossa consciência. Nós precisamos só praticar. Nós nascemos com a ideia de bondade, de conjunto de valores. Por que nós somos criados? Simples e ignorantes. E para a gente tem que alcançar o quê? A perfeição. E ao longo do tempo, a gente vai percebendo a necessidade de praticar o bem. Além disso, somos criados por Deus, na sua centelha divina. Então, essa é a nossa essência boa, que algumas vezes algumas pessoas se perdem ou nós mesmos nos perdemos. Então, essa lei de Deus, essa lei divina, está dentro de nós. E sabe, por exemplo, quando a criança, ela vai fazer uma coisa errada e ela diz que sente assim, ai, tem uma coisa aqui. Sabe, aquele negócio remoendo? Isso é o nosso arcabouço moral. Porque mesmo quando a gente cresce, muitas das vezes, esse é o nosso radar. É o radar que está ligado nas leis divinas, que está dentro de nós. Então, é o que a gente busca praticando o bem. No caso do leproso, no texto, Jesus fala que ele ofereça, que ele ofereça, que ele mande o leproso chegar diante do sacerdote e demonstre a sua conversão que o levou à cura. Muitos de nós convivemos com muitas dificuldades internas, externas, que a gente precisa alcançar a cura. Que depois que a gente absorve o conceito de lei, a gente aceita, a gente internaliza, e isso é uma coisa natural. De maneira paulatina, a gente começa a se transformar. Então, a prática do bem é um convite à transformação interna. E ela está ligada à nossa essência. O fato da gente externalizar a caridade é um instrumento para a gente melhorar, um instrumento de melhoria. E é só pegarmos o nosso corpo, por exemplo, o nosso corpo de trabalhadores da FEMEL e verificar se um trabalhador se vai, o trabalho acaba? Não. Imediatamente, a gente tenta colocar outro trabalhador ali, a gente tenta substituir da medida do possível. Então, o importante não é a pessoa que recebe o trabalho. O meu trabalho, o importante é que eu aprendo trabalhando, que é o bem. Porque é uma reforma íntima. Então, quando a gente fala em ostentação, a gente tem que ter em mente qual é a nossa intenção ao praticar o bem. Se a minha intenção de praticar o bem é a melhora internamente, eu tô no caminho certo. Agora, já se a minha intenção de praticar o bem é mostrar para as outras pessoas que eu sou boa nisso, é um problema meu interno. É uma dificuldade minha. E que eu vou ter que superar para melhorar a minha existência. Então, qual que é o prêmio? Qual é a recompensa de Deus quando a gente pratica a caridade? É a paz interior. É o que a gente busca. É a sensação de plenitude, de dever cumprido, é a alegria, é a conquista, é a sensação de paz que nos conforta diante das dificuldades. São essas recompensas, não são as outras recompensas como no céu abastado, a prosperidade dentro de casa. Isso não faz a diferença. O que faz a diferença é realmente a nossa situação. Porque às vezes a gente depara com as situações das pessoas, da diversidade social, e a gente vê famílias muito miseráveis, que às vezes são mais felizes que famílias milionárias. Claro que isso não é uma regra, mas muitas das vezes isso acontece. Então, qual que é a recompensa divina? Ela está ligada ao nosso interior, ao encontro com nós mesmos. Então, eu só consigo alcançar a paz interior quando eu me encontro. E quando eu me vejo, eu me disponho a melhorar. Quando eu decido, eu quero e eu vou melhorar. Então, como que eu consigo melhorar? Me dedicando, porque através dessa dedicação eu aprendo sobre mim. Como Freud disse,
quando Pedro fala sobre Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo. Então, quando a gente fala em praticar o bem, a gente está falando da nossa reforma, de uma reforma íntima, que não é só que não só a prática vai esparramar pelo mundo e nos tornar um mártir, entendeu? Por exemplo, o fulano dá palestra, ou a pessoa faz campanha, esse tipo de coisa. Então, divulgar o nosso trabalho do bem é o mesmo que ostentação? Não. Isso é um gesto de amor que a gente faz pelas pessoas, por quem nós amamos, que nós já foram procurados. Quem aqui, por exemplo, já foi procurado como trabalhador da FEMEL? É assim, Maria, como é que faz para trabalhar? Eu tenho uma cama para doar. A maioria de vocês já foram chamados pelo bem que a gente faz, como a gente divulga o nosso trabalho nas mídias sociais. Então, nesse caso, a divulgação viabiliza o acesso. Então, vocês conseguiram entender? Então, nesse caso de divulgar o nosso trabalho, não é o mesmo que ostentar. Então, porque hoje em dia as pessoas estão muito vazias e procuram algo para se completar nesse vazio. E algumas delas acabam entrando nos vícios, como álcool, comida, exercício físico em excesso, relacionamentos tóxicos e muitos outros problemas. Então, por quê? Por que as pessoas se sentem vazias? Porque elas não se conhecem por dentro, elas não têm essa reforma íntima, elas não conhecem essa paz. Então, elas sentem o vazio. E o vazio muitas vezes dói. E algumas pessoas, como não se encontraram com Deus, como não têm essa ligação, apelam para outros meios. Então, o problema da ostentação é da pessoa que está ostentando, como a vaidade utilizada das misérias do outro. Então, não temos que fazer para se promover, e sim fazer o bem para si, para a gente sentir essa diferença. Então, se a pessoa está ostentando, o problema é dela, porque a recompensa, como disse Mateus no primeiro texto, ela já tem. Então, ela não vai ter a recompensa, porque ela não está mais preocupada com os outros, ela não sente a melhora interior. Outro exemplo desses é aquele do nosso trabalho, do nosso dia a dia. Por exemplo, do nosso ganha-pão. Muitas vezes a gente faz o certo, porque sabemos que é o certo, o correto a ser feito no nosso trabalho. Mas muitas das vezes essas pessoas se vangloriam por fazer o certo, por vaidade, por orgulho, para mostrar para as pessoas que ela está fazendo o certo. Só que Deus nos ensinou nessas leis divinas que o certo é nós com Ele. O certo é fazer o bem. Então, temos incumbido nós de fazer o bem sem olhar quem. E nesse caso, sem ostentação, como ele mesmo disse. Essa ostentação não é o que Deus nos ensinou. Então, a gente tem que olhar para nós mesmos e refletir. Então, eu acho que eu falei um pouquinho rápido. Então, para a gente finalizar a nossa linha de pensamento, tem o finalzinho do texto que a nossa irmã, a Estela falou lá, aquele que aprecia mais a aprovação das pessoas do que de Deus, prova mais ter fé nas pessoas do que em Deus. E dar mais valor à vida presente do que à vida futura. Então, ou até mesmo não crer na vida futura. Então, eu encerro com esse trecho do texto, para a gente poder refletir, para a gente poder sentir. Porque, como nós espíritas, a gente não faz para as outras pessoas, a gente faz para a gente se conhecer, como autoconhecimento, porque a gente tem que mudar a nossa cabeça para poder aprender e a ensinar as outras pessoas a se mudarem. Então, a gente não tem que esperar do outro, a gente tem que fazer primeiro em nós. A gente tem que dar o nosso primeiro passo, a nossa reforma íntima, para poder ajudar as outras pessoas. Então, eu encerro aqui a minha explicação, se alguém tiver alguma dúvida, mas assim, eu entendi o texto.
Obrigada, Amanda. Tá? Eu fiz uma cola. Mas é assim mesmo. Eu também faço as minhas colas, tá? Obrigada, pelo comentário, pela explicação. E você é muito bem-vinda aí ao grupo, né? Vai fazer outras para nós, com certeza. Já vai fazer parte desse time aí. E agora eu convido, então, o Osmar para poder estar fazendo a nossa prece de encerramento. Agora é a vez do papai. Falou a filha, agora é o pai que vai falar. Boa noite. Depois dessa explicação, estou aprendendo mais um pouquinho, tá vendo? A gente vai aprendendo até com os filhos, né? Acalmamos nossos corações, fechamos nossos olhos, com a bênção do Pai Maior, agradecemos a todos que participaram, tanto encarnados como desencarnados, desse ato de amor ao próximo, e que cada um possa receber a graça de Deus, Pai. Agradecemos a Deus, aos benfeitores espirituais, que nos ajudou a conduzir esse evangelho de hoje. Através desse ato de amor, possamos melhorar um pouquinho de nós mesmos, pois somos ainda muito imperfeitos. Que o amor de Maria abençoe a todos. E tenha uma ótima final de semana com amor e paz. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Osmar. Obrigada a todos. E aguardo vocês na próxima quinta, no nosso Evangelho da FEMEL. Fiquem com Deus.